boa tarde a todos. Para quem está aqui conosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a doutora Kátia Paixão, estou aqui na companhia da doutora Cristiane Leal, que fala de Goiânia. Boa tarde, doutora Cristiane, tudo bem? Boa tarde, doutora Kátia, boa tarde a todos que estão aí conosco. O tema hoje é: você está preparado para fazer uma holding familiar? Esse assunto hoje está aparecendo cada vez mais nas redes sociais, até pelas nossas contribuições, não é mesmo, doutora Cristiane? Isso. Nós fazemos parte de um grupo de profissionais especialistas nesta área e a todo momento nós estamos trazendo conteúdo informativo acerca desta solução. O sistema de holding patrimonial familiar é uma solução. No entanto, é um assunto novo para a maioria das pessoas. Então, muitos se assustam, não entendem muito bem como é a estrutura e, por isso, não se sentem preparadas. E aí, nós resolvemos trazer este tema aqui hoje. E eu vou passar a palavra para você, doutora Cristiane Leal, para iniciar aí e as pessoas compreenderem se elas estão preparadas, se isso é para elas, se não é. Vamos lá, então. Eu acho que é importante a gente primeiro entender onde nós estamos, né, enquanto sociedade, como nós, famílias e pessoas, organizamos o nosso patrimônio, porque é a partir daí que a gente vai entender, né, se estamos ou não preparados a dar o próximo passo, né? Nós aprendemos a construir o nosso patrimônio na pessoa física, no nosso CPF, né? Então, eu vou trabalhar muito, vou comprar minha casa, vou colocá-la no meu nome, né? Vou comprar um carro, vou colocá-lo no meu nome. Ah, decidi investir em ativos financeiros, vou fazer isso na pessoa física. Todos nós aqui aprendemos dessa forma, vendo os nossos pais, os nossos avós investindo e fazendo, reproduzindo isso, né? E hoje, a gente percebe nitidamente que isso traz várias consequências, tanto ao longo da vida, como também quando nós não estamos mais aqui e esse patrimônio que nós construímos, e construímos sempre com a intenção, né, de dar um conforto, uma vida melhor para os nossos filhos, né, um começo diferente do que foi o nosso. Então, nessa transmissão do nosso patrimônio, a gente começa a perceber as armadilhas que existem nesse processo, né, de você construir o seu patrimônio em nome da pessoa física ou no seu CPF. Então, hoje, nós estamos aqui, né, as pessoas se identificam com essa forma de construção do patrimônio e entendem que tudo bem, que é isso que deve ser feito mesmo. E aí, nessas circunstâncias, a gente tem que lançar mão dos instrumentos, das ferramentas, né, que o direito nos traz quando nos vemos diante de situações específicas, né? Por exemplo, uma delas é a situação do falecimento da pessoa que tem esse patrimônio. Uma vez que essa pessoa faleceu e ela tinha patrimônio em nome dela, a família vai ter que realizar o procedimento do inventário. E as pessoas não têm noção de como isso pode ser caro e doloroso para as pessoas, para os familiares, para as pessoas que a gente ama, né? É caro, porque pode levar até 40% do patrimônio da família, e é doloroso porque é um momento em que você está ali curando as suas feridas, vivendo o seu luto, né? Tentando superar a falta daquela pessoa que você ama, mas você tem que parar, né? Aquele momento de elaboração dos seus sentimentos para agir de ordem, de forma prática, né? Que as questões burocráticas não esperam, você tem que fazer isso, até porque o inventário, se ele não for aberto até 60 dias após o óbito, a família vai ter que pagar uma multa que, a depender do estado, chega a 20% do valor do patrimônio que está sendo inventariado. Então, veja quantas circunstâncias. E aqui eu estou trazendo apenas uma. Mas se a gente parar para pensar,
existem outras situações ainda em vida que são terríveis. Por exemplo, uma pessoa, quando ela está ali, ela acaba tendo uma situação em que gera uma incapacidade. Para se gerir o patrimônio dessa pessoa incapaz, você vai ter que recorrer ao Poder Judiciário para fazer uma curatela, e isso aí é muito complicado. A gente sabe de casos em que você entra com um pedido de curatela e tem mais de ano que não tem solução. Enquanto isso, o patrimônio está lá, né? Se perdendo e se depreciando. Então, olha só quantos problemas acontecem quando a gente reproduz aquilo que nos foi ensinado ao longo da vida. Então, hoje, nós estamos num momento de mudança de paradigma, de mudança de comportamento. E é claro que isso gera um pouco de dúvida, porque é novo. A gente não tem ainda onde se espelhar para saber assim, minha mãe fez, meu pai fez, então é legal, tá certo, né? Fazer assim. Mas hoje a ideia é a institucionalização do patrimônio da família. Então, o patrimônio que Cris construiu não é dela, é da família. Então, vamos institucionalizar esse patrimônio para que, quando a Cris não estiver mais aqui, a coisa flua de maneira natural, já esteja tudo organizado para que os filhos da Cris possam dar continuidade a esse patrimônio, né? Isso é uma proteção para o casal, porque se eu sou casada e o meu esposo falece, eu vou ter que passar pelo inventário da parte dele. Então, veja quantas coisas, né? Então, o estar preparado para fazer uma holding familiar implica entender onde nós estamos e para onde nós precisamos ir para ter uma noção, para ter, na verdade, reconhecer a importância e a relevância de se fazer esse planejamento patrimonial. Kátia, quer complementar? Não sei se eu falei demais. Imagina, perfeita contribuição. Olha só, então essa análise, isso é novo, né? Não tenho aí um histórico na minha família de quem já tenha feito. Isso tudo que a doutora Cristiane falou, nós sabemos que é considerado pelas pessoas. Mas o que realmente a pessoa deve considerar é se ela tem o perfil para lançar mão desta solução. Porque está aí no nosso ordenamento jurídico e é um direito seu. Então, de que perfil eu estou falando? Você se encaixa aí nesta regra de quem tem bens e quem tem filhos? Ou, se não tem filhos, você tem alguém a quem você gostaria de beneficiar com o seu patrimônio? Então, isso basta. O estar preparado ou não, você vai se sentir na medida que você for assessorado por uma pessoa que entenda o que está fazendo. E não basta ela entender, ela tem que saber comunicar isso com transparência para o dono daquele patrimônio. Então, eu digo sempre que quem trabalha com isso precisa entender de direito? Sim, muito, né? Envolve várias áreas do direito. Direito societário, empresarial, direito de família, direito das sucessões, direito tributário, uma imensidão de áreas. A pessoa tem que entender bastante de direito, mas eu penso que antes disso, a pessoa tem que entender e gostar muito de pessoas. Tem que ter uma visão de família, de questões que envolvem ali, questões padrões que são envolvidas em uma família, e também entender que esses benefícios, eles devem ser assimilados por aquelas famílias, porque só aí isso vai fazer sentido para você. Então, o primeiro passo é isso. Eu tenho, sim, bens, não precisa ter muito, a exemplo, aliás, pode ser zero de patrimônio, a exemplo de outros países onde a tributação sobre a herança é pesadíssima. Então, mesmo sem patrimônio, lá jovenzinho, a pessoa começou a vida profissional dela, pronto, ele já constitui a holding dele.
e agora, então, ele recebe os rendimentos, o fruto do trabalho dele, ele já faz aportes financeiros dentro daquela empresa, e a aquisição de bens ele já faz através daquela pessoa jurídica. Então, mas aqui, né, pensando no cenário do Brasil, onde as pessoas não estão familiarizadas com esta solução, se você se encaixa nesta regra e se você tem ciência ou uma noção, quer porque você próprio já passou por um processo de inventário ou viu algum amigo familiar passando e sabe que é bem ruim, como a doutora Cristiane já falou, o impacto do inventário no patrimônio da família, ele é muito alto. E ainda deixa a porta aberta ali para margem de conflitos e discussões. Então, diante disso, e não querendo que os seus filhos passem por esse processo tão ruim, então você deve lançar mão desta solução. Conte com os benefícios que estão aí à sua disposição. Agora, olha só, né? Esse profissional, além de entender do direito, gostar de pessoas, né? Ele não pode perder de vista a importância que envolve esse trabalho. O que tem de tão importante? São as duas coisas mais preciosas na vida ali daquela família, né? Geralmente o casal, mas ainda que seja uma pessoa sozinha, não tem problema. Que é o quê? Os filhos ou as pessoas a quem ela ama e o resultado de uma vida de trabalho, que é o teu patrimônio. Então, temos que ter, né, esse senso de responsabilidade para entregar essa estrutura perfeita para que fique a serviço daquela família para gerar benefícios. Benefício de proteção patrimonial, benefício de economia tributária, benefício de harmonia entre todos ali contemplados dentro daquela holding, e o benefício maravilhoso aí de livrar a família do inventário. Tá bem? E aí, tudo isso nós vamos conseguir como, doutora Cristiane? Como que a gente vai conseguir tudo isso? Aí vale a pena falar dos regramentos, não é mesmo? Posso passar a bola para você? Pode sim. Então, a gente precisa, né, construir esse sistema sempre dentro do regramento jurídico e contábil, tá? Então, o sistema de holding, ele é estruturado a quatro mãos. A gente precisa de profissionais que realmente entendam aquilo que eles estão fazendo, né? Então, do ponto de vista jurídico, nós vamos construir todo o sistema de tal forma que vai manter a gestão do patrimônio, a administração desse patrimônio, né, e o poder de determinar o que vai se fazer ou não na mão dos pais, né, daqueles que são detentores desse patrimônio, mas ao mesmo tempo a gente consegue promover a sucessão dentro desse sistema. Então, esse regramento, ele dá uma segurança e uma garantia, porque quando a gente pensa, né, em fazer um planejamento sucessório, é isso que a gente tem que entender. Os pais, eles não precisam e não devem abrir mão do seu patrimônio para evitar o inventário. Não há essa necessidade, né? Você pode continuar gerindo a sua vida, o seu patrimônio, mas ao mesmo tempo resguardar e proteger a sua família de um procedimento de inventário, né? E a gente consegue fazer isso dentro do sistema de holding. Um outro regramento muito importante e que faz toda a diferença é a proteção que esse sistema traz, por exemplo, em relação a terceiros, né? E aí a gente pensa aqui em genros e noras. E olha, gente, tem genro e nora que é muito bom, é maravilhoso, é como se fosse um filho. Mas tem genro e nora que são muito ruins para os filhos da gente. E a gente não sabe quem os nossos filhos vão escolher amanhã, a gente não sabe se eles vão permanecer com essas pessoas, e a gente trabalha a ideia de construção de um patrimônio, a gente pensa para deixar para os nossos filhos, né? Então, você conseguir trazer essa segurança de que esse patrimônio não vai se comunicar, né, com terceiros, é também um ponto muito importante, né? E uma coisa também
Kátia, que eu queria até complementar, você estava falando, eu lembrei, eu queria aproveitar e falar aqui. É muito legal quando a gente está construindo o sistema, porque tem a participação da família. E os filhos, eles acabam sendo envolvidos nesse processo do cuidado com o patrimônio. Isso gera um olhar de valorização daquilo que se tem. Então, eles não vão simplesmente herdar, eles estão vendo a construção desse patrimônio. E eles estão entendendo como eles precisam manter e gerir esse patrimônio para as futuras gerações. Então, esse envolvimento na construção do sistema, ele também é muito interessante, ele é muito importante. Outra coisa muito importante quando a gente constrói todo esse sistema com seus regramentos é permitir que haja ali realmente regras já pré-estabelecidas para a gestão desse patrimônio. Então, isso não vai depender de uma pessoa, de um indivíduo. Esse regramento, ele antecede conflitos. E aí a gente consegue, por meio dele, já deixar tudo pré-estabelecido. Então, olha que bacana, né? Será que eu esqueci alguma coisa, Kátia? Não, mas você falou algo muito importante, né? De os filhos, quando envolvidos nesse processo, começam ali a valorizar. Então, a ideia é que o seu acervo patrimonial, aquilo que você construiu, não importa se é uma casa, né? Se é só uma casa, se é a minha casa que moro, uma casa de praia, não importa a sua reserva financeira. Isso tudo você batalhou para construir, né? E aí, quando você pensa em planejar a sucessão, imagine você passando o bastão. É para que nada se perca. Então, aquele patrimônio, ele vai poder, sim, passar de geração para geração, com isso ganhando uma força e possibilitando que esse acervo patrimonial sirva para crescer, nunca para diminuir, para as próximas gerações. Agora, gente, é inevitável, né, quando a gente começa a enxergar os benefícios aqui, não fazer um comparativo com o padrão que as pessoas estão habituadas, que não é deixar sucessores. O padrão é deixar herdeiros. Então, às vezes, a mentalidade, ela é equivocada na origem ali, dos pais mesmo. Tem pais que dizem assim, eu não vou me preocupar com o custo de inventário, afinal de contas eu já estou deixando bens para os filhos. Como assim? Você está deixando um patrimônio, de novo, vou ser repetitiva aqui, mas que é fruto do trabalho de uma vida inteira. Então, você deve sim se preocupar o tamanho do impacto do inventário naquele patrimônio, que por vezes vai provocar ali a necessidade, né? Tornar necessária a venda do bem, o que é um absurdo. Olha que coisa doida, para o seu filho ter direito ao que você deixou para ele, ele precisa vender esta coisa, este bem, este imóvel, não importa, para ele conseguir suportar as despesas do inventário. Então, nesta mentalidade equivocada, o patrimônio ele já vai se corroendo. Tá tudo bem, meu pai deixou uma casa para mim, eu precisei vender, e aí então a casa, sei lá, valia 800 mil, agora sobrou na minha mão 600, mas tá tudo bem, ainda sobrou 600. Mas perceba que vai enfraquecendo o poder aí do seu acervo patrimonial. Então, a ideia, eu acabei de atender uma cliente e ela falou assim, olha, eu fico muito brava de pagar tributo no nosso país. Ela falou, eu pago porque eu sou uma pessoa correta. Eu não quero ter problema com ninguém, com o fisco, com a justiça. Ela falou assim, mas eu fico muito brava porque nós não temos retorno no nosso país. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Não tem um serviço público que funcione. Nem saúde, nem segurança, nem educação, nada. Mas aí, olha só, e se nós temos a oportunidade de minimizar essa incidência de tributos, de impostos no nosso patrimônio, por que não?
de modo que você deixe essa questão resolvida. Um dia vamos partir deste mundo, isso é fato, e aí os seus filhos não precisarem se preocupar com essa transmissão. E aí a sua vida vai chegar 100% na próxima geração. Não é mesmo? E eu sempre digo, né, não há patrimônio que subsista, que resista àqueles inventários. Não há, por conta de todo o impacto ali, altos custos. Então, eu deixei um patrimônio para o meu filho. Quando a gente pensa nisso, tá? A coisa em si, o bem, o imóvel, se for uma casinha, ela vai estar lá. Mas tudo que já se pagou para regularizar aquela documentação através de tantos inventários, já pagou muito mais do que o bem vale. E dentro de uma holding? Dentro de uma holding, não. O seu patrimônio, ele é valorizado. Ele mantém o valor dele porque não sofre estes impactos. Tão somente pela simples inteligência de que o bem agora de uma empresa, a pessoa jurídica não morre. Agora a pessoa física morre e aí então a família tem que se submeter a um inventário. Então é isso. E uma preocupação que as pessoas têm, né, até de se perguntar, será que eu estou preparado? É justamente migrar, né, da situação de ser uma pessoa física e passar a ser uma pessoa jurídica. Quantas pessoas nunca adentraram, né, esse mundo empresarial, não tem noção de como funciona, né, uma empresa, e aí elas olham e isso é assustador, porque é algo novo, né? Mas olha, quando a gente pensa na constituição do sistema de holding familiar, é esse nome sistema que vocês precisam entender. A gente vai abrir empresa, ou uma, ou duas, ou três, ou quantas forem necessárias? Sim, mas a ideia não é que essas empresas elas tenham ali uma atividade, né, econômica. Então, ela foge muito dessa ideia de uma carga tributária grande, de ter que fazer folha de pagamento e tudo que poderia onerar essa empresa. Ela é uma empresa que ela vai funcionar para resguardar, para proteger, para organizar o seu patrimônio. Então, é tudo muito mais simplificado, né? E uma coisa assim que é importante a gente entender é que assim como a gente, pessoa física, tem responsabilidades para com o fisco, todo ano a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. Se você tem carro, você tem que pagar o IPVA. Então a gente tem ali obrigações para com os fiscos, seja municipal, estadual, federal, enfim, que a pessoa jurídica também vai ter. Né? Então, não muda muito essa concepção de obrigações. Né? E aí, o que é necessário para você manter o sistema de holding, uma vez que ele esteja constituído? Um contador. Esse contador ele vai manter as obrigações fiscais do sistema em dia. Da mesma forma que você, pessoa física, se não é você quem faz a sua declaração, você vai ter um contador para fazer a sua declaração de imposto de renda, né? E por que na pessoa jurídica isso é obrigatório? Porque existem alguns atos que, por lei, precisam ser realizados pelo contador. Então, o contador é que vai ter que ir lá e falar assim, fisco, não estou devendo nada, essa empresa não está devendo nada para vocês, ela não teve lucro, então não tem que pagar tributo. É por isso, tá? Mas não é uma gestão complicada, difícil ou tão diferente do que seria de uma pessoa física, né? Na verdade, é porque são momentos distintos, são pessoas físicas, pessoas distintas, né? Uma física, outra jurídica, e você vai começar a entender isso, mas não necessariamente você quem vai fazer, né? Você vai ter um profissional qualificado para conduzir isso. E aí a importância, mais uma vez, de você trabalhar com pessoas qualificadas e aptas a conduzir o processo. Exatamente. Então, é isso, né? Você está preparado para fazer uma holding patrimonial familiar? Não se preocupe com isso. Se preocupe em entender eu digo que isso é tão importante quanto urgente, né? É importante e é urgente que você mude
a sua visão acerca deste assunto, né? O assunto de educação patrimonial. Não adianta querer, né, se inteirar aí de assuntos de educação financeira, aprender a investir. É claro, está tudo certo, isso é ótimo. Vamos agigantar nosso patrimônio, é o que a gente quer, agigantar mesmo, né? Vamos fazer o nosso patrimônio crescer. Está tudo certo com isso. Mas esta medida sozinha, sem você se preocupar com o outro lado, que é a educação patrimonial, e enxergar muito bem a incidência de impostos sobre os seus bens durante a vida e quando você partir, aí não adiantou. Que adianta você ganhar um monte de dinheiro aqui e depois não se importar do monte de dinheiro que vai pelo ralo para regularizar a sucessão dos seus bens para os seus filhos no futuro. Então, entenda isso. Não queira, não permita que o teu patrimônio caia na regra do inventário. A lei está aí para beneficiar a todos. E você tem direito a isso. Essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade, vale muito a pena. Cria oportunidades para você, para a tua família, porque, horas, se o meu patrimônio não está mais sofrendo impacto, de certa forma, ele se valoriza, ou os seus filhos deixam de gastar um dinheiro altíssimo, que aí, então, já vira oportunidade para outras negociações. Também a questão de minimizar conflitos, isso é fantástico, porque todas as regras já estarão estabelecidas. E não tenham receio, mas nossa, vai ter que abrir uma pessoa jurídica? Vai, mas isso é muito tranquilo. É uma empresa que não faz nada, né? De um serviço contábil de muito baixa complexidade, é envio de declarações ali uma vez ao ano. Então, é tudo muito simples. E você pode começar a desfrutar dos benefícios de economia desde já. As pessoas não sabem disso, por isso eu estou aqui, a doutora Cristiane está aqui, sempre estaremos, né? Enquanto Deus permitir, vamos difundir essa informação. A questão de proteção também, não sabemos o dia de amanhã. Se vamos sofrer algum revés financeiro, sei lá, me envolver em um acidente de trânsito, condenado a pagar uma indenização aqui altíssima. Pronto, o juiz vai lá mandar bloquear os seus bens, se estiver no seu nome. Se estiver dentro de uma holding, não. Né? Então, muitos são os benefícios. E mais do que estar preparado para fazer ou ter uma holding, é você estar preparado para se ocupar desse assunto. Não, eu estou sim, eu entendi, agora eu vou começar a buscar informação sobre isso. Né? É isso. Mais alguma contribuição? Seja a mudança que a sua família precisa. Seja o exemplo que a sua família precisa para um novo começo. Então, e outra coisa, né? Eu vou falar sobre isso aqui porque eu penso que é importante. Envolve muito questões também culturais, né? E as pessoas às vezes enroscam numa informação que ouviu, mas isso é para quem é rico, é para quem tem grande patrimônio, para quem é empresário. Não, não é. É verdade que essa solução, ela é colocada em prática por estas pessoas. Claro, eles são quem mais tem a perder. Se num patrimônio, né, módico, o impacto do inventário já pesa para a família, imagine para quem tem patrimônio gigantesco. Mas o que você precisa entender é que, igualzinho a eles, o direito está à nossa disposição também. A você que tenha patrimônio pequeno, primeiramente, para mudar a sua visão acerca deste assunto. Se intere mais acerca de educação patrimonial, né? Nos acompanhe. Neste canal nós deixamos bastante conteúdos, de tempos em tempos realizamos seminários, palestras, tudo para que você consiga se aproximar mais deste assunto. E daqui a pouco ele vai ser tranquilo para você, já não vai ser mais algo tão estranho, né? Tão distante. É isso. Mais nada, então? Então, podemos aqui nos despedir, Cris? Sim. Espero aí que a gente tenha contribuído um pouco mais, né, para esse processo de educação patrimonial para as famílias brasileiras, que é realmente a nossa meta, o nosso objetivo. Por isso que nós estamos aqui nas redes sociais, sempre trazendo, né,
conteúdo, informação, e até a próxima, né, Kátia? Isso. Deixem as sugestões, tá bom, gente? Sugestões, quer de horário, o que seria melhor, vamos ver. De repente, até criar uma enquete, hein, Cris? Isso seria legal, né? O que preferem? E também, se houver dúvidas, podem deixar que no curso aí da semana nós conseguimos responder. E, especialmente, sugestão de temas. Escrevam acerca do que vocês gostariam que nós falássemos, claro que nesse contexto aí com o que trabalhamos, não é mesmo? Tá bom? Gente, então, muito, muito obrigada pela participação de quem esteve aqui conosco. Doutora Cristiane Léo, muito obrigada. Gosto muito, muito de fazer esse programa com você. Sempre maravilhoso estar aqui com você. E na próxima quinta estaremos de volta, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Um forte abraço. Tchau.